Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Escola de Sites. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todo o passo a passo para que você possa criar uma página de vendas utilizando inteligência artificial. E para quem é esse vídeo, Jéssica? Se você nunca criou um site antes, fica comigo porque esse vídeo vai te ajudar. Mas se você já é experiente, se você já cria sites, mas muitas vezes fica travado sem saber por onde começar, como construir o layout ou qual texto colocar, também fica comigo porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Então a ideia do vídeo de hoje é começar lá do início mesmo, contratando o nosso domínio, a nossa hospedagem, depois fazendo as configurações básicas do WordPress e antes da gente começar a criar o nosso site dentro do WordPress e do Elementor, que a gente vai continuar utilizando normalmente, a gente vai dar uma pausa e vai abrir o ChatGPT. E ali dentro do ChatGPT eu vou te mostrar toda a conversa que eu tive com ele ali, montando essa minha página de vendas do início mesmo, desde a definição da quantidade de sessões, depois o que ia ter em cada uma dessas sessões, o layout que eu vou criar, o layout que eu vou desenvolver dentro dessas sessões, o conteúdo que vai ter dentro dela. Então assim, de fato você não precisa pensar mais nada. A inteligência artificial ali, no caso nesse vídeo vai ser o ChatGPT, ele já criou tudo pra gente, mostra até alguns modelos de imagens do como que a gente deve criar e depois é só colocar a mão na massa, é só começar a desenvolver ali dentro do WordPress, olhando as sugestões que o ChatGPT deu e é só ir implementando ali como a gente já está minimamente acostumado. Então se você curte esse tema, se você gosta quando a gente utiliza a inteligência artificial para desenvolver ali o site, né, para ajudar a gente a desenvolver o site, curte aqui e também comente, deixa aqui o teu comentário, dando sugestões de outros vídeos que a gente pode trazer. Hoje foi uma página de vendas, poderia ser também uma página de captura, uma página de obrigado, não sei. Comenta aqui quais outros vídeos você quer que a gente grave utilizando também a inteligência artificial. Então bora lá, para a gente começar a criar o nosso site, para a gente poder colocar a mão na massa, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa tanto de um domínio como de uma hospedagem. E a analogia mais simples de explicar o que é o domínio e o que é a hospedagem é comparar a um número de celular. Você deve ter um número de celular e para que você possa receber e fazer ligações ou para que você possa utilizar ali os dados móveis, você precisa estar dentro de uma operadora. Você precisa ter ali um chip, um número, né, conectado a alguma operadora para que você possa receber e fazer as ligações. Da mesma forma é o nosso domínio e a nossa hospedagem. O domínio é o que identifica o nosso site na internet. A escola de sites.com.br, amazon.com, amazon.com.br. Esse domínio, esse nome é o que identifica a gente ali na internet quando alguém vai pesquisar no Google, por exemplo, no nosso navegador. Mas esse domínio por si só, ele não funciona. Da mesma forma que você tem um chip ali, um número de celular, sem estar conectado ao operador, ele também não vai funcionar. Então a gente precisa da nossa hospedagem aqui no mundo da criação de sites. A gente precisa conectar esse domínio a uma hospedagem. E é dentro da hospedagem onde a gente vai conseguir colocar ali todos os arquivos do nosso site, as imagens, os vídeos, as fotos. É lá dentro da hospedagem onde vai estar guardado todos os arquivos e conectado ao domínio, a gente vai ter um site no ar 24 horas por dia, 7 dias na semana. E na nossa analogia aqui, né, a hospedagem seria no caso a nossa operadora ali do celular. Então o domínio e a hospedagem são obrigatórios para todo e qualquer site na internet. E exatamente como nas operadoras ali no celular você vai ter várias e você pode escolher a que mais te agrada, dentro do mundo de criação de sites você também vai encontrar algumas hospedagens e para esse vídeo de hoje a gente vai estar recomendando a HostGator. A HostGator é uma parceira aqui do canal e por que a gente recomenda a HostGator? Primeiro por a gente utilizar a HostGator. Eu particularmente já utilizo a HostGator há mais de 4 anos e sempre que tive algum probleminha eles conseguiram resolver. A HostGator você conta com suporte 24 horas por dia, então a qualquer momento você pode chamar eles ali que eles vão te dar o suporte necessário. Se você tem um site, uma outra hospedagem, um outro local e você quer fazer a migração para dentro da HostGator, você consegue fazer isso totalmente de graça. Além de que todos os planos da HostGator você tem CDN grátis. Isso é muito bom quando a gente está falando principalmente de velocidade, de tempo de carregamento de um site. A HostGator é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos e a gente recomenda não só por estar utilizando ela, mas também por ser uma empresa super confiável. Beleza? Então se você quer conhecer os planos da HostGator, é só você acessar o link que está aqui na descrição ou digitar no teu navegador aí, aescoladesites.com.br/HostGator. E fazendo isso, você vai cair nessa página aqui. Essa daqui é uma página específica para a Escola de Sites, recomendado por Escola de Sites. Tem todas aquelas informações que eu estava falando, CDN grátis, migração grátis, suporte 24 horas.
E descendo aqui mais um pouco, a gente consegue encontrar aqui alguns planos da HostGator. E por que a gente recomenda que você venha através desse link? Porque vindo através do link você vai ter valores mais baixos, porque já está com cupom de desconto aplicado aqui para quem vem pelos vídeos da Escola de Sites. E também você encontra planos exclusivos que você não vai encontrar dentro do site da HostGator. Um exemplo disso é o plano Start aqui, ó. É o plano mais inicial, é aquele plano para quem está de fato começando do zero, nunca teve nenhum contato com criação de sites e quer ter ali, dar os seus primeiros passos, vamos dizer assim, nesse mundo que é a criação de sites. Então, é um plano bem simples, é um plano bem básico, na verdade, né? Ele é bem baratinho, mas para você que está começando, você vai conseguir colocar ali um domínio. Você, na verdade, vai conseguir resgatar um domínio grátis. Todos os planos aqui da HostGator, você tem direito a um domínio grátis. A diferença é que aqui no plano Starter, quando a gente observa, você vai ter um domínio com final .online. Então, a extensão ali no final não é .com nem .com.br, né? Aqui nesse caso, do plano Starter, é o .online. Mas você tem CDN grátis, tem 50 GB de armazenamento SSD também, você consegue criar 3 contas de e-mail, tem o cadeado ali, o SSL grátis, então é um plano bem legal para quem está começando, para quem quer super economizar. Mas para quem está se profissionalizando, ou já entende um pouco mais, ou quer começar já de forma um pouco mais profissional, a gente recomenda aqui a partir do plano P. Então a gente tem o plano P, o plano M e o plano Turbo aqui como exemplo nesses planos iniciais que você pode contratar dentro da HostGator. Então no plano P, você vai ter direito a colocar um domínio lá dentro desse plano. Você tem também o domínio grátis, só que aqui agora você consegue resgatar o .com e o .com.br de forma gratuita também, né? CDN grátis, 100 GB de armazenamento SSD, e-mails gratuitos, backups diário, tudo profissionalmente, tudo que você precisa para começar a tirar a tua ideia do papel. A diferença do plano P aqui para o plano M é que no plano M você consegue colocar sites e domínios ilimitados, enquanto no plano P você só consegue colocar um único domínio. Eu, por exemplo, uso o plano M há 4 anos, esse é o plano que eu tinha, que eu contratei há 4 anos atrás, né? Ele também tem domínio grátis, CDN grátis, os mesmos 100 GB de armazenamento SSD, e é um plano assim que eu acredito, de fato, que eu recomendaria, porque de fato é o mais recomendado aqui para quem está criando ali o seu site utilizando a HostGator. Tem o plano Turbo, que é um plano excelente. Óbvio que ele vai ser um plano um pouco mais caro, mas ele é um plano que vai te dar um alto desempenho, né? Principalmente ali quando a gente está falando de sites que vão ter um alto tráfego, como a página de vendas. Fica assim a recomendação de você contratar um plano melhor, como é o caso aqui do plano Turbo, que vai ter até 3 vezes mais performance, 100 GB de armazenamento SSD. Você tem direito aqui a 2 domínios grátis. Então é um plano um pouco melhor, mas ele também vai ter um custo ali um pouco mais elevado. Para esse vídeo aqui, eu vou seguir com o plano M, então você pode escolher o que faz mais sentido para você. Depois é só clicar aqui no botão de começar agora. Beleza, depois que você seleciona o seu plano, você vai ser direcionado para essa página onde você vai escolher aqui o tempo de duração que você quer, né, desse plano aqui. Então, de 1 mês, 6 meses, 1 ano ou 3 anos. O que a gente recomenda? Que você vá pelo menos no plano aqui de 1 ano, porque a partir do plano de 1 ano você tem direito ao domínio grátis. E isso é importantíssimo porque eu falei que você vai precisar ter um domínio para poder criar o teu site, né? E se você compara aqui, por exemplo, com um plano de 1 mês, você vai estar pagando R$45, né, e 19 centavos aqui por mês, sendo que no plano de 1 ano, você também consegue parcelar em 12 vezes no teu cartão, vai ter um pequeno juros, mas não chega nem a metade desse valor aqui, de R$45. Então, vai no plano de 1 ano, se o problema é o parcelamento, você vai conseguir parcelar em 12 vezes e vai sair mais barato do que esses R$45. Então, eu vou escolher aqui o plano de 1 ano e vou continuar para o carrinho. Beleza, cheguei agora aqui nessa página onde a gente vai conseguir finalizar aqui a nossa compra. Observe que eu estou aqui com a hospedagem, plano M no valor de R$162 e ele já está com um cupom aplicado aqui, ó, o cupom da Escola de Sites. Então esse que é o valor que você vai estar pagando, R$162,92. Aqui na esquerda, observe que você consegue resgatar o teu domínio de forma gratuita. E aqui você vai pesquisar pelo teu domínio. Observe que você tem um .com, .com.br, .online, .site que você pode resgatar de graça, né? Então aqui você vai pesquisar pelo nome do domínio que você queria resgatar. Vou pesquisar aqui, por exemplo, ó, método transformação financeira. Não sei se vai estar disponível. Vou pesquisar aqui. Se ele estiver disponível, ele vai dar o OK para mim. Eu posso avançar com a contratação desse domínio de forma gratuita. Se não, ele vai dar uma mensagem negativa. Mas aqui, ó, no meu caso, meu domínio ele está disponível.
Então, se está disponível, é só clicar aqui em adicionar. Ele vai ativar aqui essa proteção de domínio no valor de R$15,99, mas você pode desativar sem problema nenhum e volta para aquele, é R$162,92. Aqui você novamente tem a opção de escolher por quanto tempo, né? Qual vai ser o ciclo de pagamento dessa tua hospedagem. Vou deixar 1 ano mesmo. E o e-mail profissional, a gente vai deixar isso aqui mesmo, é um e-mail gratuito, que é o suficiente para a gente poder começar aqui. Eu sempre utilizei esse plano de e-mail gratuito e ele é o que a gente precisa. Então, eu vou clicar aqui agora para continuar para identificação. E aqui você vai ter duas opções, né? Você pode criar uma conta ou se você já tem uma conta, você pode fazer o login. Se você não tem, você vai criar aqui, você vai precisar de e-mail, um número de celular e criar uma senha. Fechou? Como eu já tenho uma conta, ou você também pode continuar aqui com a sua conta do Google. Como eu já tenho, eu só vou fazer o login aqui e a gente vai avançar para a terceira etapa, que é a etapa de pagamento. Beleza, agora que eu fiz o login, ele só pede para a gente confirmar aqui alguns dados cadastrados, né? No meu caso já está cadastrado, para você não vai estar, você vai precisar preencher, como CPF, nome completo, data de nascimento, endereço, para vocês vai estar aparecendo tudo borrado aí, né? Mas é só você preencher esses dados e depois seguir aqui para o pagamento. Pronto, e chegando aqui na etapa de pagamento, que é a nossa última etapa, a gente pode seguir aqui por 4 caminhos. Você pode pagar com cartão de crédito e ainda você vai ter um desconto, ó, então ao invés de pagar 162 vai ficar 158. Você pode pagar com boleto, com PayPal ou com Pix. A gente recomenda você pagar com cartão de crédito porque basicamente libera na hora ali para que você consiga continuar fazendo aqui as configurações da tua hospedagem, configurações do WordPress. Então fica aqui a nossa recomendação de você contratar com cartão de crédito. Mas se você contratar com boleto, com PayPal, com Pix, vai funcionar da mesma forma. O que você precisa fazer aqui é só preencher os dados aqui do teu cartão ou escolher qual outra forma que você quer e clicar aqui em realizar o pagamento. Detalhe também importante, ó, o parcelamento, como eu tinha falado, ó, o valor, se você pagar em uma única vez, vai ser 158. Mas se você parcelar em 12 vezes, vai ficar 184, que ainda é bem barato. E você vai estar pagando 12 vezes de R$15,34, que é muito mais barato que aquele plano mensal de R$45 que você não ganha o domínio grátis. Então, novamente, pagar com cartão de crédito é uma excelente opção. Você pode parcelar aqui em 12 vezes e ainda vai sair muito mais barato do que você fazer a contratação mensal. Então agora é só preencher esses dados de pagamento aqui e clicar aqui em realizar o pagamento. Fechou? Beleza, finalizado aqui o pagamento, você vai ser direcionado para essa página aqui, que é a página para que você consiga fazer o login, né, na sua conta da HostGator. Se não, é só você digitar aí, ó, financeiro.hostgator.com.br. Mas ainda assim você com certeza vai receber um e-mail. Lá você vai ter o acesso para chegar aqui nessa página, onde você vai colocar o seu usuário e a sua senha. Pronto. Depois que você colocar aqui, é só clicar aqui no meu robô e clicar em entrar. E a gente vai entrar no painel da HostGator. Quando for a primeira vez que você estiver acessando, vai pedir aqui uma dupla confirmação. Você vai precisar confirmar o teu e-mail e você vai precisar confirmar também o número do teu celular. Como eu já acessei aqui outras vezes, para mim não pediu, né? Mas para você vai ser necessário. Se a gente descer aqui um pouco mais, você vai ver que eu tenho aqui alguns planos de hospedagem, tem alguns domínios aqui configurados, porque essa é uma conta que eu utilizo para gravar outros vídeos aqui do canal. Mas para você vai estar aparecendo uma única hospedagem e um único domínio. Se a gente inclusive vier aqui em hospedagem de servidores, que eu recomendo que você clique aí também, você vai ver aqui o teu plano de hospedagem contratado. No nosso caso aqui, o plano M, né, que foi aquele que eu mostrei lá no início. Mas para você não vai estar aparecendo aqui o plano P, plano Turbo, né, o plano de revenda, porque foram planos que eu contratei aqui para gravar outros vídeos aqui do canal. Mas para você vai estar apenas aparecendo um único plano aqui, no caso, o plano M, caso você tenha contratado ele. Então, feito isso, clicando aqui em hospedagem servidores, você vai clicar aqui em cPanel. A gente vai entrar dentro do painel administrativo aqui da nossa hospedagem, que é dentro desse painel onde a gente consegue fazer algumas configurações básicas aqui da nossa hospedagem. Como os arquivos, a gente consegue acessar os arquivos do WordPress, a gente consegue configurar aqui os domínios, caso a gente queira colocar mais de um, se o nosso plano permite, né, como é o caso do plano M, configurações de e-mail. Então tem várias configurações que a gente consegue fazer aqui dentro do cPanel. Mas pra gente, o que a gente quer fazer agora é instalar o WordPress. Então eu vou vir aqui, ó, na esquerda e clicar aqui em WordPress Manager by Softaculous. Pronto, eu vou clicar agora aqui em Install. A gente vai instalar um novo WordPress, né? E para você aqui, você não vai precisar mexer em nada aqui. Ele já vai puxar de forma automática aqui o teu domínio, né? No caso aqui,
como eu vou instalar dentro de um subdomínio, eu vou selecionar um outro. Mas você não precisa fazer isso, ele já vai puxar de forma automática aqui o teu domínio, você só confirma se está aqui aparecendo o teu domínio de forma correta. Aquele que você resgatou de forma gratuita há uns passos atrás ali, quando a gente estava contratando a nossa hospedagem. Beleza. Aqui você consegue colocar um nome para o teu site. Então, sei lá, vou colocar aqui, transformação financeira. Aqui você consegue colocar uma descrição para esse site. Descrição do site. E é interessante que você coloque de fato uma descrição. E aqui você vai definir um nome de usuário e uma senha para acessar o painel do WordPress. Então, o que é importante que você coloque aqui um usuário que você lembre, né, que você talvez já utilize em algum outro local, e uma senha também forte para que você não tenha problemas. Então, a senha que tem ali letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais. Você também consegue alterar aqui o teu e-mail de administração para o painel do WordPress. Então, esse e-mail aqui é aquele e-mail que você vai utilizar caso você não consiga acessar o painel do WordPress e queira alterar a senha. Com esse e-mail que você vai conseguir fazer isso. E descendo mais um pouco, aqui já vem alguns plugins pré-instalados com a nossa hospedagem, mas a gente não vai estar utilizando nenhum deles, então eu vou desativar todos eles. Só vou alterar aqui o idioma. Em vez de ser português, eu vou colocar português BR, português do Brasil. Pronto, feito isso, é só clicar aqui em instalar. É um processo extremamente rápido. Fala aqui que leva de 3 a 4 minutos, mas na verdade leva alguns segundos aqui. A gente só vai esperar ele finalizar. E feito isso, demora aqui uns 5, 10 minutinhos para que a gente consiga acessar o painel do nosso WordPress e começar a criar ali, colocar a mão na massa de fato, começar a desenvolver o nosso site. Isso é normal, é o que a gente fala que é o tempo de propagação, né? Então, finalizou aqui a instalação do WordPress, mas quando a gente tenta acessar o site aqui, eu vou clicar para acessar, ele vai cair numa página de erro. Não é possível acessar esse site. Então, é normal. Pode cair, inclusive, com uma outra mensagem aqui de erro. Pode estar aparecendo uma mensagem de erro 404, com o logo ali da HostGator. Também é normal. Isso é um tempo de propagação que a gente fala. É normal demorar uns 5, 10, 15 minutos até, ou até mais, na verdade, para que o WordPress seja instalado ali dentro do nosso domínio. A gente acabou de registrar esse domínio, então pode ser que demore um pouco. É só você ficar calmo, ficar atualizando ali a página, que depois de um tempinho a gente vai conseguir acessar ali o nosso site. Beleza? Então, passado aqui alguns minutos, atualizando essa página, a gente tem já um site aqui criado. A gente já tem um WordPress instalado aqui dentro do nosso domínio. Essa página aqui, a depender de quando você está assistindo esse vídeo, ela pode estar um pouco diferente, porque o WordPress ele está sempre atualizando e o tema modelo aqui ele pode estar diferente. Mas o importante é que você não vai ver mais nenhuma mensagem de erro, você vai ver uma página parecida com essa ou algo assim instalado aqui, alguma coisa já criada. E é a partir daqui que a gente começa a criar o nosso site. Então a gente já tem um WordPress instalado, a gente já tem um domínio, a gente já tem uma hospedagem e a gente já tem um WordPress instalado. E agora a gente consegue colocar a mão na massa, a gente consegue já começar a criar o nosso site. Mas antes eu gosto de fazer uma coisa, que é fazer uma limpeza geral aqui dentro do nosso WordPress. E é isso que eu quero te mostrar aqui agora. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar o nosso painel do WordPress. Como é que a gente faz isso? É só vir aqui na URL, no final dela você vai digitar /wp-admin. /wp-admin. Para qualquer site com WordPress vai ser esse slug que você vai colocar. Fazendo isso, você vai cair nesse painel aqui, ó. Você vai colocar o seu usuário e a sua senha e aqui uns caracteres, né, de segurança. E aí, esse usuário, essa senha que a gente acabou de criar quando a gente estava instalando o WordPress. Então, espero que vocês tenham decorado aí o usuário que vocês criaram. Então, eu vou colocar aqui o meu usuário, vou colocar também a minha senha, vou colocar aqui esse sistema de segurança e vou clicar em acessar. E show de bola! A gente agora está dentro do painel do WordPress. Não se preocupa se você nunca teve contato com esse painel, é muito simples. Eu, como eu falei, gosto de fazer uma limpeza geral aqui quando entro dentro dele, começando já por essa página, isso aqui que tem esse monte de informações que eu não gosto. Então já clica aqui, ó, no canto superior direito em opções de tela e desmarco tudo isso aqui. Deixo esse painel bem mais clean, limpo. Eu acho que assim dá uma paz de espírito maior. Então, só apresentando para vocês, esse aqui é o painel do WordPress. Aqui na esquerda a gente tem todos os atalhos para as ferramentas que a gente vai estar utilizando. E à medida que a gente vai instalando novas ferramentas dentro do WordPress, elas também vão aparecendo aqui na esquerda para que a gente possa estar utilizando elas. E aqui, nesse menu superior, a gente tem o atalho do atalho. Então, se eu quisesse, por exemplo, criar uma nova página, eu poderia vir aqui, ó, páginas, todas as páginas, vou adicionar nova página. Mas eu também posso vir aqui, ó, nesse novo página. Ele também vai criar uma nova página. Fechou?
Então, o que é que eu gosto de fazer aqui? Eu venho aqui primeiro em posts, já excluo esse meu post aqui, que eu não vou estar utilizando, então jogo ele para a lixeira. Depois eu venho aqui em páginas, às vezes se tem alguma página criada, tem 2 páginas criadas, eu seleciono elas duas aqui, venho em ações em massa e mover para a lixeira, aplicar. Jogo essas duas também para a lixeira, que eu não vou estar utilizando. Depois eu venho aqui em aparência, e aí é natural que tenha aqui geralmente 3 temas instalados, são os temas do WordPress. A gente vai adicionar um novo tema, que é o tema que a gente vai estar utilizando aqui nesse vídeo, que é o tema Hello do próprio elemento. Ele geralmente aparece aqui na página inicial. Se não aparecer para você, é só você pesquisar por aqui, ó, Hello elemento. Só vou clicar aqui em instalar. Depois de instalar, a gente também tem que ativar. Esse é o caminho aqui padrão do WordPress. Então, instalei, ativei, beleza. Esses outros aqui eu não vou estar utilizando, então posso excluir. É só clicar aqui em informações do tema, excluir, dar o OK, fazer o mesmo para esses outros dois. Beleza, agora já excluí todos os temas que eu não vou estar utilizando. Agora a gente pode avançar aqui para plugins. Clicando aqui em plugins, os plugins nada mais são que ferramentas que a gente utiliza aqui dentro do WordPress para, na verdade, aumentar as funções que a gente pode ter aqui dentro do WordPress. Eu não vou estar utilizando nenhum desses plugins, então eu vou selecionar todos aqui primeiro, vou vir aqui em ações de massa e vou desativar eles, que a gente primeiro precisa desativar para depois excluir. E depois que eles estiverem todos desativados, aí sim a gente pode excluir esses plugins. Deixa ele fazer isso aqui. Show de bola, tá tudo desativado, vou selecionar novamente todos eles, vou vir aqui em ações de massa e vou excluir e vou aplicar. E para esse vídeo aqui, assim, a princípio é óbvio que a gente pode instalar outros plugins, mas o básico que você vai precisar para poder criar essa nossa página é o plugin do elemento. Ele já até aparece aqui, ó, agradecemos por instalar o tema Hello, instala também o elemento. Vou clicar aqui para instalar, que é o plugin, que é o nosso construtor de páginas, na verdade, né? É com ele que a gente consegue criar ali as nossas páginas. Então, instalei, agora é só clicar aqui em ativar. A gente, inclusive, nem vai precisar utilizar o Elementor Pro, com o Elementor gratuito aqui a gente já vai conseguir criar o nosso site. Ele pede aqui alguns passos que você siga, eu não vou seguir com esses passos, só vou clicar aqui nesse xizinho, nesse canto superior direito, e a gente vai voltar aqui para o nosso painel. Beleza, então agora a gente já fez a limpeza geral aqui dentro do nosso WordPress, e já instalamos inclusive o Elementor, que é a ferramenta que a gente vai estar utilizando para criar a nossa página. Por fim, eu só vou vir aqui em configurações para mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, aqui em geral, você consegue novamente alterar aqui, ó, o título do teu site, a descrição do teu site. Você consegue colocar um ícone que vai substituir, ó, essa bolinha aqui do WordPress no teu navegador, né? E é interessante que esse ícone ele seja 512 por 512 pixels. Descendo aqui mais um pouco, você consegue alterar o idioma do site também, caso você não esteja em português do Brasil, é aqui que você altera. O fuso horário também você consegue alterar, aí, ó, o TC-3, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. O formato da data você também consegue alterar, e o formato da hora para o que a gente utiliza aqui de 24 horas, né? Vou deixar também aqui, a semana começa no domingo, e vou salvar essas alterações. Então, alterações básicas aqui também do WordPress que eu recomendo que você faça. E a última, mas que é muito importante, é que você vem aqui em links permanentes e você altera aqui, ó, de dia e nome para nome do post. Isso aqui é muito importante para SEO, para organização, para que a gente tenha as slants de forma correta aqui no nosso site. Então, vamos supor que a gente está criando uma página de obrigado. Então, a gente quer que o link seja o meu domínio / obrigado. A gente está numa página direcionando para o WhatsApp. A gente quer que seja o meu domínio / WhatsApp. Isso só vai ser possível se a gente selecionar essa opção aqui, ó, de nome do post. Se não, por exemplo, se a gente deixasse esse dia e nome, ia estar aparecendo, ó, o meu domínio, a data, para depois vir o nome da página. Obrigado, por exemplo, né? Então, isso aqui não é interessante. É melhor utilizar essa penúltima opção aqui, que é o nome do post, que ele só coloca o teu domínio / o nome da página. Fechou? Então, vou clicar aqui em salvar as alterações e, com isso, a gente finaliza aqui as configurações básicas do nosso site. Inclusive, se a gente acessar o nosso site agora, vou visitar ele aqui, vamos ver o que tem. E pronto, agora que carregou aqui, o que a gente tem? Na verdade, a gente não tem nada, né? A gente tem um site aqui em branco, apenas com o título, a descrição do nosso site, mas ele não tem nada aqui, a gente vai criar ele do zero. Mas, como eu falei no início desse vídeo, para criar esse site, a gente vai ter uma ajuda grande, que é da inteligência artificial. A gente vai estar utilizando aqui, no caso, o ChatGPT, para poder criar toda a estrutura aqui do nosso site. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então, antes da gente continuar aqui a criar o nosso site dentro do WordPress, eu quero te mostrar a conversa que eu tive aqui com o ChatGPT, pedindo para que ele me ajudasse aqui a criar toda a estrutura do nosso site, para que aí sim eu pudesse criar o site para apresentar aqui para vocês. Então, para facilitar, eu não vou começar uma conversa aqui do zero, não. Eu vou mostrar a conversa que eu já tive e os resultados que eu fui tendo aqui, que é o mesmo caminho que você pode seguir aí para que você possa criar a tua estrutura. Então, voltando aqui agora para a tela do meu computador, eu comecei
falando aqui para ele, ó, eu preciso criar uma página de vendas para o meu curso, e aí eu dei o nome aqui do curso, ó, Organizando as Finanças, e aí eu expliquei um pouco sobre o que é esse curso. É um curso que a pessoa terá a ferramenta e conhecimento necessário para assumir o controle do dinheiro, irá aprender sobre orçamento, identificar gastos, eliminar dívidas. Então, deu uma explicação aqui do meu curso. Lembrando que eu quero criar uma página de vendas. Então, uma página de vendas é uma página de vendas de alguma coisa. No meu caso aqui, é de um curso. Então, eu deixei isso claro para ele logo no início. Eu quero criar uma página de vendas, é para um curso, o nome do curso é esse e a explicação do meu curso é essa daqui. Então, eu já dei aqui um pouco de base para ele entender o que é que eu estou fazendo. Depois, eu falei, preciso que essa página de vendas tenha no máximo 7 sessões. Eu escolhi, já restringi aqui a quantidade de sessões que eu queria que essa minha página de vendas tivesse. Mas você poderia não colocar essa informação aqui. Poderia apenas dizer para ele que você precisa de uma página de vendas e ele ia definir ali a quantidade de sessões que ele acha que é necessário. Depois eu fiz, ó, inicialmente, sugira em tópicos quais sessões eu devo criar e depois pergunte o que eu desejo fazer. Então, eu pedi para que ele, eu falei que eu quero 7 sessões e eu falei assim, agora, ó, sugira para mim quais vão ser essas sessões que você vai criar e depois pergunte o que eu desejo que você faça. Não quero que ele já continue fazendo coisas, não. Sempre ao final de cada etapa, pergunto o que eu quero agora que você faça. E aí ele, beleza, vamos criar essa página de vendas mais enxuta, com até 7 sessões estratégicas que desperte desejo, elimine objeções, incentive a ação, ou seja, ele já entendeu de fato qual é o objetivo aqui da página de vendas, né? E aqui vai uma sugestão. Então, sugestão que ele deu aqui para minha página de vendas do curso Organizando as Finanças, né? Então, primeiro, uma seção de cabeçalho, uma hero, né? E ele já disse aqui o que poderia ter dentro dessa seção, e eu nem queria isso aqui inicialmente, eu queria apenas os tópicos, mas ele já foi meio que explicando aqui um pouco sobre como poderia ser essas sessões, né? Então, título, subtítulo, chamada para ação com botão, imagem, ou vídeo representando a transformação. Depois, seção 2, o problema que o curso resolve, é apresentar aqui a dor comum, frases que visitantes se identifiquem. Depois, a seção 3, a solução, seria o curso. Então, ele apresentou primeiro aqui a dor e depois qual é a solução para essa dor. É o curso. Então, aqui ele apresentaria um pouco sobre o curso. Depois, para quem é esse curso? Na seção 5, os benefícios e os diferenciais desse curso. Na seção 6, a gente teria a prova social, né, depoimentos ou a garantia. E na seção 7, a gente tem a chamada para ação, que seria, na verdade, a apresentação do preço, né? Então, assim, tá uma estrutura de página de vendas excelente. Tudo que ele apresentou aqui tá correto. A gente consegue criar uma página de vendas seguindo essas sessões que ele sugeriu aqui. Talvez se eu não tivesse sugerido aqui 7 sessões, ele teria criado mais e ele ia conseguir trabalhar melhor ali um pouco outras estruturas que ele não apresentou aqui. Mas eu acredito que o básico que a gente precisa para uma página de vendas ele trouxe, que é uma sessão inicial chamativa, apresentando o curso, né, com vídeo, com a imagem. Depois, qual o problema desse curso, para quem é esse curso, isso aqui é importantíssimo a gente mostrar numa página de vendas, né, para quem é esse curso. Depois, a prova social, os depoimentos também são importantíssimos, a garantia também. E por fim, a chamada para ação, né? A compra ali dentro da nossa página de vendas, que é o grande objetivo dela. Mas aí, beleza, ele finalizou, né? Você quer que eu comece a escrever o conteúdo de cada uma dessas sessões ou prefere ajustar alguma parte da estrutura antes da gente começar a copy? Aí eu fiz, opa, peraí. Na verdade, depois de analisar essa estrutura que ele sugeriu aqui, eu pensei em outra estrutura, na verdade, aproveitando o que ele falou, só que invertendo aqui algumas ordens. Então eu fiz, ó, eu quero que você comece com a seção 1, como você sugeriu, cabeçalho impactante. O para quem em vez de estar aqui, ó, na quarta sessão, eu quero que jogue para a segunda. Então a sessão 2 vai ser o para quem é. A sessão 3 vai ser o problema que o curso resolve. A sessão 4 vai ser a solução. Depois eu quero a prova social, a chamada para ação. E eu adicionei uma 7ª sessão aqui que seria a de dúvidas frequentes, que na verdade eu substituí aqui pelos benefícios diferenciais. Então eu tirei a seção 5 e eu adicionei aqui a seção 7, no caso seria a de dúvidas frequentes. Beleza, então definida essa nova estrutura, o que eu falei para ele? Agora vamos trabalhar cada sessão individualmente. E eu vou criar essa página de vendas utilizando o WordPress e o Elementor. Então eu já defini para ele quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Ele já vai com isso em mente, porque ele já sabe se eu consigo criar aquilo utilizando o WordPress e o Elementor ou não, né? E eu preciso da sua ajuda para criar cada sessão novamente, deixando claro para ele que eu quero ver cada uma delas de forma individual. Então, por isso, para cada sessão, você irá sugerir de forma detalhada
a estrutura que eu devo criar e depois sugerir a copy. Então, o que eu estou falando para ele? Eu quero que, ao apresentar cada seção dessas aqui que a gente vai criar junto, eu quero que ele me apresente uma ideia de layout que eu devo implementar e depois ele sugerir a copy que eu devo utilizar nesse layout. Então, se eu não sei por onde começar, eu não sou bom no design, eu não consigo criar esse layout, eu não sei como fazer, a gente está pedindo para o ChatGPT fazer isso. A gente pede para ele sugerir essa estrutura de layout para a gente e também já a copy, né? Eu também não preciso pensar nessa copy. Ele já vai pensar na estrutura de como que eu tenho que fazer lá dentro do elemento e também os textos que eu devo utilizar. Então, vamos fazer isso agora para cada sessão individualmente. Faça primeiro para a sessão 1 e depois me pergunte se eu desejo continuar. Então, novamente, ó, faça apenas para a sessão 1 e pergunte se a gente continua ou não para a sessão 2, porque eu quero fazer uma por uma e ir ajustando junto com ele, né? Então ele falou aqui, perfeito, vamos para a sessão 1. E ele respondeu exatamente com o que eu queria. Então aqui, ó, estrutura visual do elemento aqui, no elemento, né, na sessão 1. Então ele dá aqui o exemplo do que, como ele faria esse layout. Então ele começou falando aqui, ó, a altura dessa seção ela deve ter uma tela inteira ou pelo menos 600 pixels. Ele deve ser dividido em duas colunas. Na coluna da esquerda, a gente vai ter um título chamativo, um subtítulo e depois um botão de CTA. Na coluna da direita pode ser uma imagem ou um vídeo, uma ilustração ou foto de uma transformação financeira, uma pessoa tranquila usando uma planilha, etc. Alternativamente, pode ser também um vídeo curto de apresentação. Qual o estilo que ele usaria? Um fundo cocô suave ou uma imagem levemente desfocada, tipografia grande e legível, botão com destaque, exemplo, cor quente com verde ou laranja, ícones ou selo de garantia para estar, podem também estar discretamente no canto. Então ele já me apresentou aqui toda a estrutura de layout de como ele faria. Eu já entendi, é para eu criar um container com tela inteira ou pelo menos 600 pixels de altura. Ele deve ter duas colunas, uma na esquerda e uma na direita. A coluna da esquerda tem que ter um título, um subtítulo e um botão, e a coluna da direita ela tem que ter ali a foto de um especialista. É exatamente isso que eu já estava pensando mesmo, era isso que eu queria para uma página de vendas, e ele estruturou exatamente isso aqui. Também, como eu já tinha solicitado, né, ele deu a sugestão para minha copy também. Então, qual o título? Assuma o controle do seu dinheiro e construa a vida que você merece. Qual o subtítulo? Tá aqui o textinho também. E qual o botão? Quero organizar as minhas finanças. Então, o texto também já está criado. Eu não preciso pensar nesse texto. Ele já estruturou o layout e também o texto para mim. E aí, finalizado isso, você poderia pedir para ele ir alterando, caso você não gostasse, ou você poderia pedir uma outra variação, mas eu aqui decidi seguir e pedir para ele criar a seção 2. E aí ele seguiu criando a seção 2. Então ele foi lá e apresentou o layout. Uma seção com fundo neutro para destacar o conteúdo, título centralizado no topo, lista em formato de ícones ou checklist de 3 a 6 itens, divididos em colunas ou cards. Pode usar ilustrações ou emoji para deixar mais leve e didático. Ideal é usar espaçamento generoso entre os itens para facilitar a leitura. Aí depois que ele me apresentou esse layout, eu fiquei, cara, eu acho que eu viajei aqui, eu não entendi exatamente como é que ele quer. Eu entendi que ele quer um título centralizado e depois ele quer que eu coloque ali um checklist ou, não entendi, ícones em colunas ou em cards, mas beleza, deixei ele aqui continuar. Ele escreveu a minha cópia aqui também com esse texto que ele recomendaria. Então esse curso é para você se... E aqui os checkpoints, né, que ele recomendou que a gente fizesse, aqui o checklist, né? Mas aí, quando ele finalizou aqui a sessão 2, e ele perguntou se podia seguir com a sessão 3, eu fiz assim, ó, você poderia gerar um wireframe em imagem dessa sessão 2? Porque eu fiquei sem entender muito bem o que ele queria. Então eu fiz, você consegue apresentar, eu gostei dessa ideia que você deu com o título centralizado e a lista em formato de ícones dividida em cards, mas eu não consegui visualizar bem como é isso. Você pode gerar essa imagem para mim? E aí ele gerou. Eu poderia ter peço, na verdade, para ele gerar em widescreen, né, em formato 16:9, para que ele ficasse, não estivesse cortando aqui as informações. Eu acabei esquecendo de passar essa informação para ele e ele gerou uma imagem quadrada. Mas já me deu uma noção do que eu tenho que fazer nessa sessão. Então, o título centralizado aqui, como ele tinha sugerido, e aqueles pontos criados aqui ó, em formas de cards, em duas colunas, com os ícones aqui ao lado de cada título. Então, agora minha mente já ficou clara do que eu tenho que fazer aqui nessa sessão. Então agora eu posso continuar para a sessão 3. E aí eu não vou mostrar aqui todo o texto, a gente vai ficar aqui muito tempo olhando cada uma dessas estruturas, mas essa mensagem aqui ela também vai estar aqui na descrição para que você possa ler ela depois com cuidado, com carinho. Eu fui fazendo isso para todas as sessões. Então eu pedi aqui para ele gerar a sessão 3, ele gera aqui um layout para mim, gera aqui também a copy.
E se eu tivesse com alguma dúvida, como aconteceu aqui, ó, não entendi o layout dessa seção 3. O título em destaque estará alinhado à esquerda, seguido por um parágrafo em trecho. Pensando que a minha seção tem 2 colunas e esse conteúdo está na primeira coluna, o que teria na segunda coluna? Eu fiquei sem entender. E aí ele foi lá e reestruturou toda essa conversa que ele tinha feito aqui, pensando agora nisso que eu tinha falado, ó, coluna por coluna. Então, na coluna 1 da esquerda vai ter esse conteúdo. Lá, coluna 2 da direita vai ter esse conteúdo. E agora já ficou mais claro para mim como que eu deveria criar essa seção 3. E se eu não tivesse entendido, eu podia ter peça aqui para ele gerar também uma imagem, né, um wireframe, que ele ia mostrar para mim exatamente numa imagem o que ele pensou, né? Fui para a seção 4, ele novamente apresentou aqui uma nova estrutura de como eu deveria fazer, apresentou também a copy dessa seção, e aí, novamente, eu fiz o teste, ó, gere um wireframe dessa seção 4 para que eu possa, em formato widescreen, agora eu pedi, no formato certinho, deitadinho aqui para que eu possa entender o que você está planejando aqui para a seção 4. E aí ele foi lá e criou essa imagem aqui, ó, título, subtítulo, os checkpoints que ele tinha sugerido e aqui alguns destaques através da caixa de ícones, né? Legal, já ficou mais claro para mim o que ele sugeriu para a seção 4. Siga para a seção 5, prova social, apresentou aqui também para mim, entendi muito bem. Seção 6, beleza, apresentou também aqui como deveria ser. Também pedi novamente para que ele gerasse um wireframe para eu entender como é que ele pensou essa seção 6. Ele pensou dessa forma, eu fiquei meio assim, não sei se gostei muito bem, mas eu fiz, pelo menos tem uma norte aqui, e lá dentro do WordPress eu vou fazer de uma outra forma. Depois eu sigo para a seção 7, e aí eu tenho aqui já também uma estrutura de layout. E no fim, agora que ele terminou de apresentar aqui todas as minhas 7 sessões, a última aqui foi a de perguntas frequentes, né? Eu fiz assim, ó, encerramos por aqui. Mas para finalizar, você poderia gerar um wireframe da página de vendas por completo, seguindo todas as orientações que a gente definiu juntos? E ele foi lá e definiu essa imagem aqui, né? Não ficou exatamente igual ao que ele tinha sugerido antes para mim. Por exemplo, essa seção aqui, a seção 3, que ele tinha sugerido de uma forma, aqui agora ele apresentou de outra. E eu particularmente gostei mais dessa forma que ele sugeriu aqui. Então eu acabei utilizando ela na hora de criar o meu site. Mas todo o resto aqui eu acho que está bem alinhado com o que ele tinha apresentado para mim. Isso já me deu uma noção melhor do que eu poderia fazer para criar esse site. E qual foi o resultado final, que é o que a gente vai ver aqui agora, que eu vou mostrar para vocês. Foi esse aqui. Então, após finalizar aqui a minha conversa, ele me apresenta aqui todas as sessões, depois eu pedi que ele gerasse essa imagem aqui por completo, né? E o resultado foi esse aqui, e é essa página aqui que a gente vai aprender a criar aqui no vídeo de hoje. Eu ainda não tinha mostrado ela para vocês, né? Mas vocês estão vendo aqui agora, essa página que eu vou criar agora do zero, dentro do Elementor, mas não é 100% do zero, porque o ChatGPT ele já me apresentou toda a estrutura, toda a copy que eu devo utilizar. Quer ver isso? Vamos voltar aqui para o texto. Seção 1. Que ele tinha apresentado aqui no início, né? Ele tinha recomendado que a gente criasse... Deixa eu voltar aqui, pronto. Seção 1. Título, subtítulo, botão e na direita um especialista. Título, subtítulo, botão, na direita o especialista. Seção 2. Esse curso é para você sim. E os cards aqui. Olha só se não é essa mesma estrutura que ele apresentou aqui. Óbvio que aqui está cortado, mas é exatamente igual. Ele sugeriu aqui 2 colunas, eu decidi fazer em 3. Mas eu tenho uma base que ele apresentou para mim e eu trouxe para cá. Seção seguinte, dividido em 2 colunas aqui, ó, o problema do curso, com o que ele resolve. Eu não entendi, ele foi lá e apresentou coluna 1 da esquerda, coluna 2 da direita. Na coluna 1, ó, você vai ter o título em destaque, parágrafo, com um textinho, e se quiser encerrar com uma frase em destaque, na coluna 2 vai ter uma imagem, exatamente isso que tem aqui, ó, título e um textinho, e na direita, na coluna 2, a gente tem uma imagem. Na próxima sessão, aí vem aquela que eu tinha falado, né? Ele sugeriu dessa forma aqui, que eu gostei, para a sessão 4, né? Mas quando eu vi a visualização final deles aqui, ó, eu gostei mais dessa forma como ele fez aqui, e olha só, é exatamente essa seção que está criada aqui, ó. Apresentamos o curso, tá aqui, ó, apresentamos o curso, tem o textinho com checklist, e aqui na direita, né, tem como se fossem os módulos do curso. Então, é exatamente como ele estruturou aqui. E a seção de cima é exatamente também, ó. Título, textinho, checkpoints e a imagem aqui da pessoa triste no lado, né? Essa seção aqui de cima, exatamente igual. Depois, na sequência, a gente tem o carrossel de depoimentos, né? Que eu também tenho aqui, ó, carrossel de depoimentos. E aí eu adicionei aqui a garantia, que ele deixa no texto como opcional para você adicionar a garantia ou não. Depois a gente segue aqui para a penúltima, na verdade, seção, que é essa daqui, que é a do preço.
Então, eu peguei aqui o modelo que ele fez e repliquei aqui mais ou menos, um pouco mais organizada do que eu acho que aqui ficou muito bagunçado, ficou muito texto, deu uma organização melhor aqui. E por fim, as dúvidas frequentes, como ele também sugere aqui, peguei até os mesmos textos, não tem muito o que fazer nas dúvidas frequentes não, tá aqui também. Então, essa é a página que a gente vai aprender aqui hoje, uma página simples, bonita, que converte com certeza e estruturalmente falando, toda pensada pelo chat GPT. Fechou? Então bora colocar a mão na massa agora e bora começar a criar essa página aqui dentro do Elementor. Então voltando aqui agora para o nosso painel do WordPress, a gente vai começar a criar aqui a nossa página. Então a gente vai voltar aqui para o painel, vou clicar aqui em páginas, vou adicionar aqui uma nova página, vou fechar isso daqui, vou dar um título para ela, vou colocar página de vendas, vou clicar aqui em publicar, publicar novamente. Só para aquele nosso painel voltar a aparecer aqui, que eu sei que pode ser uma dúvida de todo mundo, é só clicar aqui ó, nesses pontinhos e desmarcar esse modo tela cheia aqui. Eu acho que assim fica melhor, eu particularmente gosto assim. Então a nossa página agora está criada, né? A gente precisa editar ela com elemento. Eu vou clicar aqui em editar com elemento, pode clicar aqui em sair, e a gente vai ser direcionado para o painel do elemento. E aí agora eu vou criar todo o meu site aqui, seguindo a estrutura e o layout que o ChatGPT me apresentou. Eu já criei esse site uma vez, né? Porque eu acabei de mostrar para vocês o resultado final dele, né? Que é o que a gente vai ter aqui também. Mas seguindo aquela mesma estrutura, inclusive eu tô com ele aberto aqui na minha segunda tela. Eu tenho duas telas aqui, então aqui dentro do elemento é onde a gente vai criar o nosso site. E aqui na minha segunda tela é onde eu tenho o ChatGPT aberto para que eu possa ir copiando os textos e colando aqui. E também para que eu possa ir observando ali qual foi a estrutura que ele sugeriu, beleza? Então, se eu olhar algumas vezes aqui para o lado, saiba que eu estou fazendo isso. Estou copiando aqui as estruturas que o ChatGPT me sugeriu, beleza? Então, pronto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma configuração básica aqui do elemento. Vou clicar aqui ó, nessa engrenagem, configurações da página. Vou vir aqui e alterar o layout, vou colocar tela do elemento, porque dessa forma ele vai tirar esses textos aqui, vai deixar uma tela 100% em branco para que a gente comece a criar do zero. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também, deixa eu até publicar isso aqui primeiro, sempre que você fizer qualquer alteração aqui dentro do elemento, você clica aqui ó, no canto superior direito em publicar. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, que eu sempre recomendo, é você já fazer algumas definições básicas que você vai estar utilizando em todo o site. Então, definir, por exemplo, qual vai ser a tipografia, definir quais são as cores que você vai estar utilizando no site. Isso é bem legal que você faça no início, porque isso vai facilitar o teu trabalho no desenvolvimento de todo o site. Então, como é que a gente faz isso? Se você clicar aqui, ó, no canto superior esquerdo agora, nessa opção aqui, ó, configurações do site, e aí tem várias configurações, eu só vou mostrar duas importantes aqui, que é as cores e as fontes, mas você pode passar por todas as outras também. Se a gente clicar aqui em cores, a gente tem aqui algumas cores globais, que a gente pode chamar elas dentro do site, eu já vou mostrar como. E a gente pode adicionar novas cores, então eu vou clicar aqui, ó, para adicionar uma nova cor. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo selecionar a cor que eu quero, vou, por exemplo, colocar aqui o preto. Define aqui o preto, e aqui eu só faço alterar o nome, preto. Vou adicionar uma nova cor, pegar aqui, por exemplo, o branco, vou puxar aqui para cima e vou colocar aqui, ó, branco. Uma outra cor que eu vou estar utilizando é o azul, então eu vou clicar aqui, adicionar cor, venho aqui, eu já copiei um hexadecimal para que eu vou estar utilizando, esse aqui, ó, 0A405D, eu vou colocar aqui azul, e tem uma outra variação, outro tom desse azul, que é um azul um pouco mais escuro, que eu também vou estar utilizando, ele é quase um preto. Eu vou adicionar aqui uma nova cor, vou adicionar aqui, ó, um azul um pouco mais escuro, vou chamar aqui de azul escuro. Pronto, basicamente são essas os dois tons de cor que eu vou estar utilizando, além do branco, né? Na verdade, acho que o preto eu nem vou estar utilizando aqui nesse site, mas não tem problema, deixa ele criado aqui. Vou salvar essas alterações, beleza, cores globais definidas, vou voltar aqui um pouco e vou adicionar agora as fontes globais. Por padrão, ele vem tudo aqui como robot, ó. Eu vou substituir aqui nesse caso para Montserrat, mas você poderia ter selecionado outra, uma Pops, uma Sora, sei lá, que você gostar aí. Você também pode ter fontes diferentes, por exemplo, a fonte principal pode ser uma, a secundária pode ser outra, a fonte para texto pode ser outra. Eu vou deixar tudo aqui como Montserrat, acho que não tem problema. Só também não é interessante você abusar e colocar umas 4 fontes diferentes aqui, né? Pelo menos 2, acho que faz sentido aí, fontes que combinem, né? Vou deixar tudo Montserrat mesmo. E vou clicar aqui em salvar as alterações. Beleza, posso clicar nesse xizinho aqui agora e voltar para o nosso painel de edição do elemento. E por que a gente fez isso antes? Porque agora quando a gente pegar, por exemplo, aqui ó, um título, vou puxar, arrastar ele e soltar aqui dentro. Ele já vai vir ó, com a Montserrat aplicado. Então se eu vir aqui ó, estilo, tipografia, ele já está com a Montserrat aplicada.
Vou até aumentar o tamanho aqui para vocês verem. Ele já tá com a Montserrat aplicada. E se eu quiser aquela cor que eu tinha salvo como cor global, eu não preciso mais ficar vindo aqui procurando a cor, colocando branco, colocando preto, ou digitando aqui o hexadecimal. Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, nesse globinho que aparece aqui do lado, e todas as minhas cores salvas, elas vão estar aqui. Então, ó, cliquei aqui no azul, ele aplicou o azul. Cliquei no branco, ele aplicou o branco. Cliquei no preto, ele aplicou aqui o preto. Então, por isso que a gente cria essas fontes e as cores globais antes, para que agora, na hora da gente desenvolver o site, fique mais prático, né? Fique mais fácil. Beleza, vou fechar isso daqui e a gente vai começar a criar agora aqui do zero a nossa página. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa? A gente precisa iniciar criando um novo container, Flexbox mesmo. Vou colocar eles aqui, pode ser um abaixo do outro mesmo. E aí, a recomendação do ChatGPT foi o quê? Você criar aqui, ó, com uma altura, ele falou lá, uma altura tela toda de 100 VH, então você poderia vir aqui, ó, mudar para 100, para VH e colocar 100, e ele vai preencher 100% da minha tela. Deixa eu até colocar aqui uma cor só para que vocês possam visualizar isso que eu tô falando. Preto, tá vendo? Ele preencheu 100% da minha tela. Ou ele falou lá, talvez você poderia colocar pixel no mínimo 600 pixels. Quando eu estava criando aqui, eu achei 600 pequeno, então eu decidi colocar 750. Então nem vai ser 600, que foi o mínimo que ele falou, nem vai ser a tela toda sem VH como ele sugeriu. Mas aquilo foi uma sugestão do ChatGPT, a gente pode ir alterando, né? Então, definida aqui a minha altura, eu vou vir aqui em estilo e vou alterar aqui para escolher uma nova imagem, né? Então, tipo de fundo clássico, não vou usar cor, mas pode deixar o preto aí mesmo. Vou selecionar uma imagem e vou enviar aqui uma imagem do meu computador. Já separei aqui as imagens que eu vou utilizar, inclusive já vou subir todas elas de uma vez só. Vou clicar aqui para abrir e vou enviar todas elas aqui. Pronto, selecionada aqui a minha imagem, ó, selecionei aqui a minha imagem, 1920 por 750, eu vou clicar aqui em selecionar e enviar. Detalhe, essa imagem aqui, antes disso, deixa eu só mudar aqui, ó, a posição, vou deixar aqui, ó, centro ao centro, que fica certinho aqui. E o resto não precisa fazer mais nada. Se a gente fechar aqui, a gente consegue ver que o banner encaixou certinho. Aí você pode falar, Jéssica, essa imagem aqui foi criada com inteligência artificial? Foi também. A gente poderia criar ela utilizando o ChatGPT? Também poderia. Eu acabei utilizando uma outra inteligência artificial, que foi a inteligência artificial do FreePik. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês, rapidão. Beleza, eu tô aqui com a inteligência artificial do FreePik aberta e ela é muito simples. Você aqui vai colocar um script, né, um prompt, o que você quer que ele gere, e aqui você consegue fazer algumas configurações básicas. A única que eu fiz foi vir aqui e alterar no formato. Eu queria no formato widescreen, 16:9. Então eu alterei aqui, ó, para 16:9 e solicitei aqui um textinho pedindo para que ele gerasse a imagem. Até tem aqui, ó, cria uma imagem em formato widescreen, estilo realista, com atmosfera profissional. O lado esquerdo da imagem deve estar completamente vazio, sem nenhum elemento. No lado direito, posiciona um homem no tema escuro, com expressão confiante. O fundo da trajeção deve exibir gráficos dinâmicos e abstratos do mercado financeiro, com linhas em tons azuis sobre um fundo mais escuro. E aí ele gerou essas imagens aqui. E aí eu fui pedindo para ele gerar novamente, ele foi gerando outras, foi gerando outras. Aí eu decidi mudar o prompt aqui, ficou sem sentido, mudou completamente aqui a lógica do que eu estava fazendo. Aí eu voltei para aquele prompt inicial, só que agora falando em inglês, e aí ele deu uma melhorada também. E essa daqui foi a imagem que eu escolhia. Essa daqui é essa ou essa, agora não sei exatamente qual das duas. Acho que foi essa daqui, na verdade. Foi essa imagem que eu escolhi aqui, foi ela que eu utilizei para subir dentro do nosso site. Tem uma outra imagem lá na frente que a gente também vai utilizar, que é uma pessoa triste, assim, cabisbaixo, olhando para baixo, vendo as contas. E eu pedi para ele gerar duas vezes e acabei utilizando essa daqui, ó. Mas o prompt era um prompt bem simples também. Era uma pessoa cabisbaixa, olhando para baixo, numa mesa cheia de contas para pagar. Então, bem simples, ele gerou. Eu só mudei o formato aqui novamente. Esse aqui eu deixei 3x4, tradicional mesmo. Que ele gerou essa imagem e pezinha, né? Então, até as imagens que a gente utilizou aqui nesse site também foram criadas utilizando inteligência artificial, beleza? Mas eu vou fechar isso daqui, vou voltar, a nossa imagem já está criada aqui, a nossa primeira seção também já está basicamente pronta, a gente já tem aqui a estrutura criada, né? Agora é só colocar os elementos aqui dentro. Que elementos são esses? O próprio ChatGPT diz pra gente, um elemento de título, depois um elemento de texto e depois um botão. Vou pegar aqui um botão, beleza. Pronto, estão todos aqui. Vou editar aqui esse meu container principal, vou vir aqui em layout, tá um abaixo do outro, mas eu vou deixar eles aqui, ó, no centro e alinhados aqui no início. Beleza. Agora é só a gente substituir pelo texto que a cópia, né, que o próprio ChatGPT também sugeriu pra gente. Então eu vou colocar aqui, ó, assuma o controle do seu dinheiro e construa a vida que você merece.
copiar aqui o textinho também que ele sugeriu. E por fim, o botão, né? Quero organizar as finanças. Clicar aqui e vou alterar. Quero organizar minhas finanças. Tenho todas as cópias agora aqui, é só estruturar melhor para que isso aqui fique até aqui, né? Não fique aqui sobrepondo a imagem do rapaz. Então eu vim aqui primeiro no meu título, vou vir aqui em estilo, tipografia, por enquanto não, vou alterar aqui a cor do texto para branco. Vou vir aqui em avançado e aqui na largura eu vou alterar para personalizado. E aí eu consigo definir, ó, até onde eu quero colocar. Deixar aqui com 50% por enquanto. Vou vir aqui em estilo, tipografia, e a gente pode aumentar aqui um pouco essa tipografia. 45, acho que 45 tá legal. Pronto, fazer a mesma coisa com esse aqui de baixo. Vou vir aqui logo em avançado, vou alterar aqui a largura, personalizado, deixar em 50% também. Até, pronto, assim, para não ficar só o dia aqui sozinho. Vou vir aqui em estilo e vou alterar a cor do texto para branco. Só isso. E aqui no meu botão, aqui você obviamente colocaria o link, né, para ele direcionar, sei lá, talvez para a página do checkout, né? Depois a gente vai vir aqui em estilo. Vou só alterar aqui o preenchimento para 20, para que ele fique um pouquinho maior, né? Vou deixar aquele para esticar. E aí, feito isso, eu consigo vir aqui na largura e também definir, ó, o tamanho desse meu botão. Deixar aqui com 40. Beleza. Vou vir aqui em estilo. Vou alterar aqui a tipografia para deixar negrito. Dar destaque aqui para esse meu texto. E vou alterar aqui a cor desse meu botão para o azul, que é o que a gente vai estar utilizando aqui no site. Ao passar o mouse, eu vou só fazer um efeito aqui de animação, deixar esse grow aqui para que ele cresça na página. Beleza, então feito isso, está criada aqui a nossa primeira seção. Pronto, seguindo aqui agora para a nossa segunda seção, eu vou clicar aqui para voltar para editar o meu site. Vou começar aqui criando uma nova estrutura, Flexbox Container novamente. Vou deixar eles aqui, ó, um ao lado do outro. Vou vir aqui logo em avançado, vou desmarcar isso aqui, vou colocar 100 no superior e vou colocar 100 no inferior. Beleza, 100 no superior e 100 no inferior são os espaçamentos que a gente vai estar utilizando aqui. Fechou. Vou voltar aqui para adicionar um novo elemento, vou pegar um elemento de título, puxar, arrastar para cá e o textinho, o ChatGPT também já sugeriu, esse curso é para você, e aí a gente vai alterar aqui. Vou alterar aqui para o azul escuro, vou aumentar aqui um pouco essa fonte, deixar talvez 40, 45 por enquanto. Vou vir aqui em avançado, vou deixar ele largura total, 100%, e vou deixar ele aqui centralizado. Vou pegar aqui um novo elemento novo widget e vou pesquisar aqui pelo ícone. Esse aqui, ó, caixa de ícone. Vou puxar, arrastar e soltar para cá. E aí observe que ele vai tentar ficar um ao lado do outro, né? Mas a gente vai voltar aqui no meu container principal, vou vir aqui em layout e vou marcar essa opção aqui, ó, de envolver. E ele vai jogar para baixo. Só aproveitando aqui, terminar essas configurações, deixar tudo centralizado e aqui no centro também. Fechou. Pronto. Então, tô aqui com esse meu ícone criado. Ele vai ficar muito próximo aqui do meu título, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse meu título, novamente. Vou vir em avançado. E aqui na margem, eu vou dar uma margem inferior de 20 ou de 30 para dar um espaçamento aqui desse meu elemento. Fechou. Vou voltar aqui agora para editar essa minha caixa de ícone. Primeira coisa que eu quero fazer, vou vir aqui em avançado. Vou vir aqui embaixo, onde tem plano de fundo, e vou colocar uma cor de fundo aqui nesse meu elemento. Eu vou pegar aqui cor, e vou colocar esse azul mais claro aqui. Beleza. Pronto. Agora eles ficaram tudo encostadinho aqui. A gente também não quer isso. Então a gente vai vir aqui em layout, ainda dentro de avançado, e aqui onde tem preenchimento, a gente vai colocar uns 40 pixels de cada lado aqui, ó. Ele vai afastar um pouquinho. Show de bola. Agora a gente vai vir aqui em estilo, vai jogar isso aqui para a esquerda, o ícone vai vir aqui para a esquerda e a gente vai deixar ele centralizado. Show! A gente vai afastar aqui um pouquinho, vai deixar 30. O espaçamento aqui do conteúdo a gente pode deixar 0. E é isso. Antes da gente continuar editando aqui, eu só vou alterar aqui o meu texto. Então, vou pegar aqui o primeiro texto que o ChatGPT também sugeriu. Vou colocar aqui, vou pegar essa descrição e vou zerar, que eu não quero. E aqui a gente vai escolher um novo ícone, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o de dinheiro, money, puxar, inserir e ele vai adicionar aqui. O que a gente vai precisar fazer, né? A gente vai ter aqui 3 colunas. Então, esse meu elemento aqui, ele tem que ser menorzinho para que os outros caiam aqui do lado. Então, a gente vai vir aqui em avançado logo e aqui na largura a gente vai personalizar para uns 32% mais ou menos. Vou testar aqui, ó, vou duplicar, ó, eles ficaram um ao lado do outro. Se ele fosse 33, ó, já quebraria. Então, eu vou deixar 32 mesmo. Mas, antes até de ter duplicado, era importante que a gente alterasse um por completo, né? Então, eu vou fazer isso aqui logo. Vou pegar isso aqui, vou vir aqui em estilo. No meu ícone, eu vou alterar a cor dele para esse azul mais escuro.
E aqui no conteúdo, eu vou alterar a cor para branco. Também vou diminuir isso aqui, colocar uns 18. Acho que 18 tá legal. Aqui nesse ícone, acho que não precisa fazer nada, talvez vou afastar aqui um pouquinho, vou deixar 35. E acho que assim tá melhor. Vou duplicar agora sim esse aqui e ficaria assim, né, o nosso elemento. Só que na verdade são 6 vezes, né? Então eu vou duplicar isso aqui outras vezes e essa é a estrutura que a gente quer. Agora é só alterar aqui o nosso conteúdo, né? Então já tenho aqui o textinho pronto, só ir clicando um por um, copiando e colando. Copiei esse, vem aqui, colei, copiei esse, vem aqui, colei para esse também, colei. Ah, um negócio interessante, ó. Percebeu que esse daqui ele quebrou, ficou um pouco maior que os outros, para que a gente deixe todos do mesmo tamanho, é só a gente vir aqui nesse nosso container principal, e aqui em layout a gente, aqui no alinhar itens, a gente deixa esticar, e eles preenchem aqui, ficam todos certinhos. Só alterar agora aqui os ícones, né? Alterar os ícones. Então, isso aqui, já pensou em organizar as finanças? Então, eu peguei aqui, por exemplo, um calendário, deixar isso aqui. Mas não conseguiu manter por muito tempo, tal. Então, calendários aqui com um xizinho dentro. Está cansado de viver no vermelho, sempre depender do limite do banco? E aí a gente tem que procurar alguma coisa que faça sentido aqui, né? Pronto, esse aqui eu vou precisar, que é pro sort. E a gente vai pegar esse aqui, por exemplo. Vou inserir. O próximo aqui, ó, não entendo de finanças, mas quer começar. A gente vai colocar aqui, ó, chart. Vou pegar esse gráfico aqui. Sonho juntar dinheiro para viajar. Então a gente vai pesquisar aqui por avião. Não sei se tem. Ó, plane. Pesquisei por plane, pegar esse avião aqui. E aqui quer construir uma vida financeira mais leve, segura e sem estresse. Então, aqui ó, um sorrisozinho. Talvez esse. Ficou legal. Pronto, então nossa segunda sessão aqui também já está finalizada. Pronto, avançando agora aqui para a nossa terceira sessão, né? A primeira já foi, a segunda já foi, vamos para a terceira. Vou clicar aqui para adicionar um novo container, Flexbox também. Esse eu vou pegar aqui um que seja de 2 colunas já para facilitar o nosso trabalho. Vou vir aqui em avançado novamente, vou apagar esse daqui, vou colocar 100 no superior e 100 no inferior. Eu vou vir aqui em estilo e vou alterar aqui também o tipo de fundo para clássico e vou colocar aqui uma cor, não vou colocar a imagem, vou colocar esse azul mais escuro aqui para ficar mais parecido com esse cor de fundo que a gente tinha aqui, né? Beleza, para essa nossa primeira coluna aqui, assim como o ChatGPT já tinha sugerido, a gente vai só desmarcar isso aqui. Vou pegar aqui 2 elementos, né? Um elemento de título, vou puxar, arrastar, e um elemento de texto. Vou editar de texto, vou puxar, arrastar e colocar aqui dentro. Na verdade, a gente pode até aproveitar esses aqui que já estão criados, ou você pode copiar esse daqui, ó, ou cola aqui dentro, ou clica com o lado direito do mouse em cima dele e cola o estilo, que ele traz as configurações, né? Copiar aqui também e vou colar o estilo. O detalhe é que eles estão com a largura aqui em avançada de 50%. Vou deixar largura total nos dois. Beleza? Pronto. Agora é só copiar aqui o conteúdo. Eu vou pegar aqui esse meu texto, meu título. Coloca aqui. Talvez o seu maior problema com o dinheiro não seja a falta dele. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Vou só diminuir aqui. Assim fica melhor. E aí a gente pega aqui também o nosso texto, né? Pegar aqui o editor de texto. Vou vir em conteúdo. Selecionar aqui e vou colar o novo. Pronto, nesse outro aqui, a gente vai clicar aqui, novamente, para tirar esses espaçamentos, vou zerar isso, vou adicionar um novo elemento, vou pegar agora um elemento de imagem, vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro, e essa imagem a gente já gerou também, ó, com o FreePic lá, né, com a inteligência artificial do FreePic. Vou colocar ela aqui. Eu acho que ela ficou muito grande, então vou só alterar aqui para completo, mas vou vir aqui em estilo, e vou diminuir um pouco a largura dela aqui para uns 85, beleza. Aqui no raio da borda eu vou colocar 10 só para ele arredondar aqui um pouquinho, né? Fechou. Pronto. Só detalhes básicos aqui. Eu acho que eles estão muito próximos aqui um do outro. Esse texto aqui também está em cima. Eu queria que ele ficasse aqui centralizado. Isso a gente já pode fazer isso. Vem aqui, ó, para editar esse container. Vem em layout. Ele está aqui ó, com a estrutura um abaixo do outro, tá correto? Mas eu vou deixar eles aqui ao centro. Deixar eles alinhados aqui no início. Beleza. Já está centralizado aqui com a minha imagem. Eu só acho que ainda está muito próximo aqui. A gente pode fazer isso aqui, ó, nesse nosso container principal. Vim aqui em layout. Ó, o espaçamento está 0. As colunas elas estão coladas. A gente pode colocar 50 talvez. Ó, já deu uma diferença legal. Pode ser até talvez um pouco mais. Deixa eu testar aqui 70. E vou colocar 70 nos dois, né? Ah, só tem um problema aqui com o meu título. Ó, que ele quebrou novamente. Eu venho aqui e diminuo um pouco, só para ficar assim, ó, em 3 linhas. Show de bola! Temos mais uma sessão criada aqui, né? A nossa terceira sessão já foi finalizada.
Vamos agora para a nossa quarta seção. E aqui na nossa quarta seção, ela tem uma estrutura parecida com essa. É um container que tem duas colunas, uma ao lado da outra. E para a gente não ter que fazer tudo isso de novo, a gente vai simplesmente duplicar essa aqui e alterar ela. Então, eu vou vir aqui, ó, clicar com o lado direito do mouse em cima desse meu container e vou duplicar ele. Então, tá aqui, ó, duplicado. Pronto. Agora a gente vai editar essas nossas informações aqui, começando por esse título. A gente já tem aqui um novo título. Vou copiar aqui e vou colar, apenas substituindo aqui, ó. Apresentamos o curso Organizando as Finanças. A gente também tem um textinho já pronto. Vou vir aqui e vou colar. Organizando as finanças. Como nosso passo a passo, você vai aprender a lidar com suas finanças, tal, tudo certinho. E a gente vai pegar um novo elemento, que é o lista de ícones. Aqui, ó, lista de ícones. Vou puxar, arrastar e soltar aqui embaixo. Vou deixar ele aqui como largura total, 100%. Vou vir aqui em conteúdo, vou apagar esses dois, vou deixar só esse aqui. E aí a gente vai editando ele. Vou copiar aqui o texto, Opa, que besteira. Deixa eu excluir isso daqui. Copiei o meu textinho, venho aqui e aqui no texto eu colo. Descobri exatamente para onde seu dinheiro está indo. Segundo checklist, eu venho aqui e duplico esse. Venho para esse de baixo e altero. Montar um orçamento que realmente funciona. E eu vou fazer isso aqui para todos os textinhos que o ChatGPT também sugeriu aqui para mim. Pronto, vou duplicar, fazer isso e beleza. Já temos a estrutura base aqui. Aí, para não ficar a mesma cor aqui, azul e azul, só vou alterar esse daqui, ó, para branco. Vou vir aqui em estilo, vou alterar a cor para branco. E aí, obviamente, aqui os nossos textos ficaram ruins de se ler, né? Vou alterar aqui, ó, esse aqui estava branco. Vou vir em estilo e vou alterar para o meu azul escuro. Agora a gente já consegue ver. Esses dois textos aqui acho que estão visíveis, estão legais. Só vou alterar aqui esses ícones para ficar na cor que a gente vem utilizando, né? Vamos ver aqui, ícone, vou alterar para o azul mais claro. Beleza. E vou pegar aquele botão que a gente tinha criado aqui no início, ó, vou copiar ele e vou replicar ele aqui embaixo. Vou colar aqui. Ele vai vir para cá. Novamente, só vou aumentar aqui um pouco a largura, deixar com 85 e vou dar um espaçamento aqui dele também. Então, eu venho aqui na margem, no superior, colocar um 20. E aí a gente tem um espaçamento legal. Beleza, já temos uma estrutura diferente. Mas aqui a gente não quer essa imagem, então eu vou excluir essa imagem. E aqui a gente vai colocar 4 caixas de ícones, exatamente como a gente fez aqui. A gente quer replicar essas 4 aqui, ó, desse mesmo jeito aqui, uma do lado da outra, só que aqui. E aí, para eu não ter que refazer tudo do zero, eu vou copiar essa daqui e vou colar ela aqui dentro. Vou colar. Beleza, tá aqui. Mas a gente precisa alterar aqui também a largura, né? Então eu vou colocar aqui com uns 49, depois a gente vê se é isso mesmo. Vou vir aqui em estilo. Vou deixar aqui, ó, para o superior com o ícone em cima. Na verdade, a gente nem vai usar o ícone. Vou excluir esse ícone aqui. A gente vai usar apenas título e descrição. Já também está preparado nesse título e essa descrição. Vou colocar aqui o título, ó, mapeamento financeiro. E a nossa descrição também já está criada. Saiba onde está o problema e enxergue sua real situação. Vamos só organizar ele aqui melhor. Vou vir aqui em estilo, conteúdo. Aqui no título, acho que eu vou aumentar um pouco, deixar como 20. Aqui na descrição, vou ter aqui, só para deixar um pouco mais visível, assim, não vou deixar 100% branco, mas um cinza um pouco mais claro. E aqui na caixa não, na caixa sim. O espaçamento do conteúdo eu vou aumentar um pouquinho, deixar 10, dá só um espaçamento aqui, beleza? Pronto. Agora deixa eu duplicar aqui para ver se ele, calma. Tem que vir aqui primeiro nesse meu container, colocar aqui, ó, um ao lado do outro. E depois eu vou clicar aqui para envolver, para ele jogar para baixo. E aí a gente sabe que 49 aqui no caso não está sendo suficiente, né? Então vou ter que diminuir aqui para 48. Vou fazer isso nesse próximo aqui também. Vou diminuir para 48. Ó, e agora eles já ficam um ao lado do outro. Vou duplicar isso aqui 4 vezes. Então a gente tem essa estrutura aqui, que era o que eu queria. E agora é só alterar o conteúdo. Então para esse do lado, o textinho também está criado. Vem aqui em conteúdo e altero aqui. Vem aqui e altero aqui. Fazer isso aqui para os outros dois também. Então tá aqui, tá criada aqui a nossa quarta seção, 1, 2, 3, quarta seção. Tá criada aqui a nossa estrutura. Então a nossa página de vendas está tomando uma forma já, né? Beleza, vamos para a nossa quinta seção, quinta de 7, né? Então eu vou clicar aqui para adicionar um novo elemento, Flexbox Container, colocar aqui um abaixo do outro, vem em estilo, alterar aqui para clássico, vou pegar aqui a cor, azul escuro, vou vir em avançado, vou zerar e vou colocar 100 no superior e 100 no inferior, como a gente já vem fazendo sempre, né? Aqui a gente vai utilizar um título, depois um carrossel de depoimentos, depois a gente vai fazer a seção de garantias. Então eu vou aproveitar aqui um título que eu já tenho, vou copiar, vou vir aqui, vou colar aqui dentro, beleza? Vou deixar ele aqui centralizado e vou só alterar o texto.
Quem fez, recomenda. Quem fez, recomenda e transforma. Pronto, vou pegar aqui para adicionar um novo elemento. Vou pegar aqui o carrossel de imagens. Vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro. Não quero que ele fique aqui, ó, muito coladinho. Então, eu vou vir aqui nesse título, avançado. Vem aqui no preenchimento, na margem. Vou colocar aqui, ó, 30, só para dar uma afastadinha. Vou voltar aqui no meu carrossel. Vou adicionar os elementos. Eu já subi aqui, baixei de uma outra página de vendas alguns depoimentos. Não façam isso. Vocês têm que pegar os depoimentos reais, né? Eu baixei aqui de outra página de vendas só para mostrar para vocês. Vou inserir todos eles aqui. Eles vão aparecer tudo feinho. A gente vai configurar agora aqui. A resolução da imagem a gente vai deixar como completo. Já vão ficar um pouco maior. Aqui o slide para mostrar eu vou deixar 3. Para rolar pode deixar como padrão. Esticar a imagem não. Navegação eu vou deixar apenas pontos. Vou tirar as setas. E link não. O resto aqui não precisa fazer mais nada. E opções adicionais, se quiser, pode marcar o carregamento lento. Vou vir aqui em estilo. Vou alterar aqui a cor dos meus pontinhos, né? Deixar branco assim. E quando ele estiver ativo, eu vou deixar o azul clarinho. Beleza. Aqui em imagem, eu só vou alterar aqui o espaçamento personalizado. Vou deixar de 20. Para ele deixar um espaçamento legal aqui. E é isso. Nossa seção de carrossel aqui de depoimentos está criada, né? Beleza. Descendo mais um pouco, eu vou pegar aqui uma nova estrutura de container. Você pode colocar container dentro de containers. Vou colocar aqui dentro. Beleza. Vou vir aqui em avançado, vou zerar, vou vir aqui na margem e vou colocar aqui uma margem de 50 para afastar bem aqui desse meu carrossel, né? Eu acho que eu vou até aumentar um pouco mais aqui esse título, vou colocar 40 aqui, quero dar um espaçamento um pouco maior. E aqui nesse meu container, vou vir aqui adicionar um novo elemento, na verdade. Vou pegar um elemento de imagem, vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro. Vou selecionar aqui a minha imagem, que vai ser a garantia de 7 dias, o selo, né, da garantia. Vou colocar ela aqui. Vou diminuir, então tá bem grandona, vou vir aqui completo, avançado. Largura, vou personalizar, vou deixar ela menorzinha aqui, 18% por enquanto. Depois eu vou ficar aqui para adicionar um novo elemento. Vou pegar o caixa de ícone novamente, caixa de ícone ou caixa de imagem, na verdade tanto faz, porque a gente não vai utilizar o ícone, vou só apagar aqui. Eu só quero aproveitar essa estrutura aqui, ó, que tem título e descrição. Vou colocar, na verdade, essa imagem aqui acima, né? E vou alterar aqui, ó, o meu container para que ele fique um ao lado do outro, dessa forma. Beleza, posso deixar centralizado, deixar tudo aqui ao centro. Vou aqui alterar minha caixa de ícone. Vou alterar aqui o estilo para que ele fique à esquerda, dessa forma. Beleza, aqui em conteúdo, eu coloco o textinho, título, garantia de 7 dias incondicionais, descrição, se você quer entrar no curso, tal, explicando aqui como é que funciona a garantia. Vou vir aqui em estilo, conteúdo, cor, vou alterar aqui para branco. E aqui na descrição, novamente vou colocar um cinza um pouco mais clarinho. Beleza, só vou vir aqui nesse meu container e vou diminuir aqui um pouco ele, deixar 75. Vou aumentar aqui agora sim a minha imagem, deixar um pouco maior, 40, acho que tá bom, 30 e pouco. Só vou vir aqui agora nesse meu container principal, vou vir aqui em layout e vou deixar centralizado aqui as coisas. Fica tudo centralizado certinho. E tá criada aqui também a nossa seção de garantias. Talvez espaçar aqui um pouco mais, a gente pode fazer isso também. Só editar aqui esse meu container. Ó, tá com 20, talvez colocar 50, dar um espaçamento um pouco maior. Beleza. Então, criada aqui a nossa quinta seção de depoimentos com a seção de garantia. Beleza, vamos agora para a nossa sexta seção, a penúltima, que é a seção da oferta, na seção do preço, e depois a nossa seção do FAQ. Então, bora lá. Clicar aqui para adicionar um novo container, Flexbox, para baixo. Vou vir aqui em avançado, vou zerar isso aqui, deixar 100 no superior, 100 no inferior. Acho que todo mundo já aprendeu que esse é sempre o caminho inicial ali, né? É sempre para manter os padrões, pessoal. Eu sempre quero que todas as seções tenham esse padrão de 100 no superior e 100 no inferior. Isso esteticamente fica mais bonito e organizado, né? Beleza, vou adicionar agora aqui o título. Posso até aproveitar aqui algum, vou pegar esse, ó, copiar e vou colar aqui dentro, deixar ele centralizado. E vou copiar aqui o textinho já pronto. Pronto para transformar de vez sua relação com o dinheiro. Vou só diminuir na verdade aqui, ó, a largura para que fique assim, ó, em 2 linhas. Vou vir aqui no meu container principal, venho aqui em layout e deixo tudo ao centro. Beleza. Vou pegar, adicionar um novo elemento. Na verdade, vou copiar aqui um também que já tem criado, esse aqui de texto. Vou copiar, vou colar aqui, beleza. Vou copiar também aqui o textinho, vou colar aqui dentro. Vou só
alterar aqui o estilo para que ele fique centralizado também o conteúdo. E da mesma forma que eu fiz com o título, eu vou diminuir aqui um pouco a largura dele. Deixar um pouquinho maior assim, 67, tá bom. Pronto. Depois, a gente vai adicionar aqui, vou duplicar, na verdade, vou duplicar esse título, vou puxar, vou arrastar aqui para baixo. E aqui a gente vai colocar o preço de RS, vou colocar 497, por exemplo. 497. Aí a gente vai vir aqui, ó, no estilo, tipografia. E a gente tem aqui, ó, decoração. Vai colocar taxado aqui, ó. Ele vai passar essa linha em cima, beleza? Vou alterar aqui a cor dele para o azul mais clarinho, para dar destaque aqui, já que a gente estava falando do preço. E vou diminuir aqui um pouco a fonte dele, vou deixar 30. Beleza, eu vou duplicar esse daqui. Aí eu vou colocar agora o preço certo, 12 vezes de RS, R$19,74. Vou vir aqui em estilo. Esse aqui não vai ter o taxado, né? Vou colocar nenhum. Esse aqui eu vou colocar como negrito, que eu quero que chame mais atenção. E eu vou aumentar a fonte dele, né? 70, pode ser. Pode ser 70. Posso até, talvez, mudar para o outro azul, para dar mais destaque. Vou duplicar esse daqui, passar aqui para baixo, colocar aqui ou RS 197 à vista. Novamente, eu vou vir aqui em estilo. Não vou usar o traçado, né? Vou deixar nenhum. Vou diminuir um pouco o peso dele, que eu não quero que chame tanta atenção assim. Vou diminuir a fonte também. 23, tá bom. Talvez eu deixar o leve, em vez do leve, vou deixar o normal aqui. Fechou. Pronto. Agora eu vou só pegar aqui o botão, que a gente já vem utilizando. Vou copiar. Vou colar aqui embaixo desses. Vou diminuir aqui um pouco dele, ele não precisa ser tão grande assim. Deixar com 60. Beleza, 60. Posso, na verdade, até aumentar aqui um pouco. Em vez de ser 20 aqui, colocar 30. Para ele ser um pouco maior assim, né? Beleza. E vou só pegar aqui um textinho para colocar aqui abaixo desse botão. Vou colar. Sugestão também do ChatGPT. Opa, vou colar aqui o texto. Ó. Vagas com esse valor promocional são limitadas. Garanto sua inscrição agora mesmo. Vou só diminuir aqui um pouco. Assim. Um textinho para que não chame tanta atenção. A gente pode até diminuir aqui um pouco a tipografia dele. 13 foi muito. Vou deixar 15 aqui. Beleza. Show de bola. Então, finalizamos. Deixar só um detalhezinho aqui, besta. Vou deixar só ele em transformação, não. Estilo. Vou deixar ele em itálico, assim. Legal. Pronto. Então, finalizamos aqui a sexta sessão, a sessão da oferta. A pessoa, quando clicar aqui em comprar, ela iria para Hotmart, para Eduz, para Monetize, para o local onde o curso está configurado, né? Pronto. A nossa última sessão é a sessão de perguntas frequentes. Então, eu vou clicar aqui para adicionar uma nova sessão, Flexbox, avançado, sênior superior, sênior inferior, estilo, e a gente vai colocar aqui, novamente, aquele azul escuro. Beleza. Vamos adicionar aqui um novo título. Vou copiar esse aqui, por exemplo. Vou colar ele aqui dentro. A gente vai colocar aqui dúvidas frequentes. E a gente vai adicionar um novo elemento, que é o sanfona. Vou puxar, arrastar e soltar aqui. Beleza. Ele não vem configurado, a gente precisa dar uma configurada nele. Deixa eu já alterar aqui as cores, só para a gente conseguir visualizar bem. Vou vir aqui, por exemplo, no cabeçalho e vou alterar aqui a cor para branco, para a gente conseguir ver. Ao passar o mouse, eu também vou deixar branco. E ativo eu também vou deixar branco. A gente vai vir aqui em tipografia e aqui ele não puxou a Monte Serra. Apesar de estar ali padrão, ele não está puxando. Então a gente vai clicar aqui no novo Monte Serra só para ele alterar aqui. Vou até, deixa eu ver aqui, tá com, deixar 18. Vou deixar o peso aqui como negrito. Acho que 18 foi muito, na verdade. Vou colocar 17. 17 tá legal. Beleza. Vou vir aqui em conteúdo, por enquanto não. Vou vir aqui, na verdade, em sanfona. Vou jogar, como é que eu faço isso? Não, na verdade aqui em conteúdo mesmo. Vou jogar aqui a posição do ícone para lá, então ele vai vir para cá, ó. Só que eu quero a posição do item como esticar. Ele vai vir aqui para o final, beleza? Vocês estão conseguindo ver, ó, o ícone veio para cá. Então, fechadinho e aberto, beleza. Só que eu também não quero que ele tenha essa moldura, né? Mas antes de eu alterar isso daí, a gente só vai vir aqui, ó, no item 1. Vou vir aqui em estilo, na verdade, vou clicar aqui, ó, para adicionar um novo item. Vou pegar aqui a sanfona, mas antes da gente alterar aqui essa questão da borda, né, que eu não quero que ele tenha essa borda, eu vou clicar aqui, ó, para editar o meu item 1, vou clicar aqui para adicionar um novo elemento, vou pegar um editor de texto, vou puxar e arrastar aqui para dentro, beleza, tá ali o texto, né, só vou alterar aqui logo o estilo, novamente, a cor do texto, vou deixar
pouco mais claro aqui, só para ficar melhor de visualizar. E vou colocar aqui um texto só pra gente simular. Então tá aqui, ó, nada. Então eu coloquei aqui, ó, uma resposta, mas esqueci de colocar a pergunta aqui em cima, né? Então deixa eu voltar aqui para editar essa sanfona. Vem aqui em conteúdo, ó, item 1. E vou alterar aqui o título para... Precisa saber algo de finanças para fazer o curso? Quando a pessoa abrir, ó, nada. O curso foi feito para quem está começando do zero. A linguagem é simples e o passo a passo é prático. Então deixa eu excluir esses outros aqui e vou duplicar esse algumas vezes aqui, só para a gente ter a visualização legal. E agora a gente vai sim mexer aqui nessa questão dessas bordas que eu não quero isso aqui não. Então eu vou vir aqui para editar o meu container novamente, minha sanfona. Venho aqui em estilo, aqui ó, tipo da borda. Vou deixar sólido, mas eu vou zerar tudo e vou deixar apenas no inferior aqui de 2. Então ó, ficou aqui no inferior de 2. Só que o conteúdo aqui de dentro também tem uma borda. Antes disso, na verdade, eu vou diminuir para 2. Em vez de 2, na verdade, eu vou diminuir para 1. Acho que assim fininho fica melhor. Aqui, ó, como vocês conseguem ver esses aqui de baixo, eles têm uma bordinha só no inferior. Só que o meu conteúdo também tem uma borda. Como é que eu faço isso? Vou pegar aqui esse primeiro, por exemplo, ó, vou editar esse container aqui, vou vir aqui em estilo, borda, e vou deixar como nenhum. E olha só, saiu. Agora a gente só tem essa borda inferior, beleza? Só que os espaçamentos aqui eu acho que ainda estão muito próximos. Então o que eu vou fazer? Vou editar aqui a minha sanfona novamente. Vou vir aqui, ó, espaçamento entre os itens. Vou colocar 20, talvez. Distância de conteúdo, 20 também. E aqui no preenchimento, aqui, ó, esse espaçamento do meu título para minha borda também eu vou zerar e vou colocar... Na verdade, eu vou deixar marcado aqui tudo e vou colocar 20 também. Dessa forma. Beleza. Agora, a única coisa que precisa fazer é duplicar para os outros, para que essas configurações sirvam para esses outros aqui também. Então, vou voltar aqui na minha sanfona, no conteúdo dele, vou apagar esse aqui que eu tinha criado, só esse aqui que agora sim está configurado de forma correta. Ó, ele tem a borda inferior e quando eu clico aparece o meu conteúdo aqui sem borda nenhuma. E vou duplicar ele algumas vezes. Beleza, então agora sim, ó, cliquei aqui, só tenho essa borda, meu conteúdo não tem borda. É isso que a gente quer. Agora é só alterar o conteúdo delas. Então, já separei aqui algumas perguntinhas, né? Quanto tempo teria acesso? Você vem aqui e coloca. Aí, para editar o conteúdo, você abre aqui ele e clica aqui e responde aqui, né? Tal. Vem para a próxima pergunta. Aí vem na sanfona. Terceiro título. Apaga aqui e coloca a pergunta. O curso ensina a investir? Aí clica aqui e adiciona a pergunta, a resposta. Então, é isso que a gente precisa fazer para todos os outros. Fechou? Eu vou vir aqui, preciso de algum aplicativo. Se eu não gostar do curso. E aí a gente altera as respostas também. Mas é isso. Feito isso, está finalizada aqui a nossa sessão de dúvidas frequentes. Só um detalhe também, que acho que a gente não necessariamente precisa colocar ele assim de uma ponta a outra. A gente pode vir aqui em avançado, largura, personalizar, para que ele fique um pouco menor. Deixar aqui com 70. Deixar com 70. Pronto. Só vou alterar aqui para o meu container, layout, um abaixo do outro, no centro e no centro. Assim a gente consegue ver melhor. Acho que 70 foi pouco, na verdade. Eu vou botar 80. Eu vou editar aqui novamente. E vou alterar aqui, ó, de 70 para 80. Acho que assim fica legal. Show de bola. Acho que assim tá mais bonito. O último detalhezinho aqui, que não é exatamente uma seção, é só criar um rodapé. Eu vou clicar aqui, ó, para adicionar um novo Flexbox. Para baixo mesmo. Vou alterar aqui o estilo dele. Clássico, cor. Vou pegar esse azul aqui, mas eu vou mudar um pouco a tonalidade dele aqui para mais quase preto. Vou vir aqui em avançado. Esse aqui a gente não vai colocar 100, vou colocar uns 40. Colocar 40 no superior e 40 no inferior. Vou pegar aqui um elemento de título mesmo. Puxar, arrastar aqui para baixo. Copiar aqui aquele textinho padrão. Copyright 2025, todos os direitos reservados, política de privacidade. Aqui você tem que colocar o link para a política de privacidade, né? Vou vir aqui em estilo, tipografia. Diminuir bem isso aqui. 15. Pode deixar leve assim ou normal. Alterar a cor para branco e vou deixar centralizado. Beleza. E agora sim, tá finalizada aqui a nossa página de venda. Só vou clicar aqui em publicar e a gente vai visualizar ela aqui no nosso navegador. Eu cliquei aqui para visualizar e tá lá. Nossa seção inicial, depois a nossa seção aqui mostrando para quem é esse curso, quebrando aqui as objeções, mostrando as dores, a solução, que é aqui o curso, né? Comprar o curso, que tem esses módulos, que tem essa apresentação aqui. Alguns depoimentos, garantia de 7 dias, oferta, né? Clica aqui para você comprar e as dúvidas frequentes com o nosso rodapé.
E aí está finalizado a nossa página de vendas que a gente criou do zero, utilizando a estrutura apresentada pelo ChatGPT. E antes de finalizar aqui, eu só quero mostrar para vocês como é simples adaptar isso daqui para os outros dispositivos. Eu não vou mostrar aqui a fundo 100%, porque é uma página muito simples, mas você pode editar aqui para tablet e também editar para celular. Óbvio que aqui você precisaria depois criar uma manipulação aqui de imagem, eu acabei não criando, na verdade, para o tamanho desse celular aqui, né? Eu acabei só fazendo a minha imagem aqui para a versão de computador, então ele vai ficar cortando aqui, né? Não ficou adaptado para a versão de celular, mas você poderia ter uma imagem aqui também criada só para a versão de celular, né? Feito isso, era bem simples. Você, por exemplo, clica aqui no meu container principal, vem aqui em avançado, eu gosto de dar um espaçamento aqui na direita de 20 e na esquerda também de 20, vem aqui nesse meu título, deixa aqui avançado como largura total e altero um pouco aqui o tamanho, né? Tá muito grande, 45. Colocar 30. Faço a mesma coisa aqui para esse meu texto. Vem aqui, avançado, largura total. Tamanho já tá ok. Vem aqui no meu botão, vem em avançado, coloco aqui como largura total. Venho só aqui no meu container principal, venho aqui em layout e deixo para que eles fiquem aqui, ó, no fim. Aí eles vão ficar encostadinho aqui. Aí eu vou vir aqui em avançado e dar um inferior aqui também, sei lá, de 50 para ele afastar aqui um pouco. Aí foi o que eu falei, né? Essa imagem aqui, ela não foi pensada para o celular, então ela vai ficar, não ficou ideal. É bom que você refaça aqui essa imagem para o mobile, né? Acabei não fazendo aqui para mostrar para vocês, mas você poderia recriar essa imagem aqui. Depois era só vir aqui, ó, no container, editar o container, vem aqui em estilo e escolhe aqui a nova imagem, agora pensando para a versão mobile, né? Mas era só isso. Essa outra seção aqui, a mesma coisa. Vem aqui, avançado, altera isso daqui. Eu gosto de colocar uns 40 no superior, coloco 20 na direita, 40 ou 50 no inferior e 20 na esquerda. Isso aqui eu acho que já está com 100%, eu só preciso diminuir aqui um pouco o texto, colocar 32. E aí como ficou quebrando aqui, né, só uma palavrinha ali embaixo, eu gosto de personalizar aqui para não deixar aquela sozinha ali. Pronto, 82 aqui, 83 ele já funciona legal. Esses aqui eu posso alterar aqui para tudo ser largura total. E aí a gente vai precisar, óbvio, dar uma alterada aqui. Posso, sei lá, ó, colocando só aqui ó, de lado, já ficou legal. Passo isso aqui para os outros também. Posso, na verdade, copiar ele e colar o estilo aqui em todos. Ó. Colar o estilo, colar o estilo. Ele só não pegou aquela configuração aqui de jogar para o lado, né? A gente vem aqui e faz de novo. Estilo, joga aqui para o lado. Beleza. Então até aqui, ó. Esse curso é para você sim. Tem aqui todos os pontos. Depois, mesma coisa. Vem aqui, avançado. Zera isso. Coloca 40, 20, 40, 20. Diminui aqui um pouco essa tipografia. 30. Acho que eu até diminuir aqui. 28. Pronto. Ficou em 3 linhas. Isso aqui tá legal. Essa minha imagem aqui também tá legal. Só esse espaçamento aqui que tá muito grande. Só vou vir aqui, ó. A gente tinha colocado na versão do computador com 70. Esse espaçamento aqui, né? A gente pode diminuir aqui para 30. Ó, já ficou melhor. Descendo aqui, mesma coisa. Avançado, 40 no superior, 20, 40 aqui e 20 aqui. Venho aqui, altero a tipografia, 28. Isso aqui tá certinho, só deixa isso aqui como 100%. Beleza. Aquele mesmo espaçamento aqui, ó. A gente vai vir aqui no meu container principal, layout, a gente altera de 70 para 30 e aqui deixa 100% como a gente tinha feito no outro. Agora eu vou copiar e vou colar estilo. Show de bola. Mais uma seção aqui finalizada. Descendo mais um pouco, tem a seção aqui de depoimentos. Clicar aqui, avançado, 40, 20, 40, 20. Aqui tá certinho, aqui também tá certinho. Aqui só vou diminuir aqui esse espaçamento, deixar 10. E vou vir isso aqui, vou deixar tudo centralizado. Show. Mais uma seção finalizada. Oferta, não tem muito o que adaptar não. Vocês estão vendo que ele já é muito bem adaptável, né? Se a gente cria certinho na versão de computador, quando a gente vai para os outros, ele já está bem adaptado. Só vou alterar esse aqui para largura total. Esse aqui também vou deixar como largura total. Só vou diminuir aqui um pouco essa tipografia. Legal. Esse aqui não precisa mexer. Esse aqui eu vou alterar para largura total primeiro. E aí eu vou diminuir aqui um pouco essa fonte. Em vez de 70, aqui ó. Opa, aqui. Pronto, 51. Isso aqui eu posso diminuir um pouco também, para não chamar tanta atenção assim. Deixar 18.
Esse botão a gente vai deixar como 100%, largura total, 100%. Isso aqui também a gente vai aumentar, avançado, já está personalizado, porcentagem. A gente vai aumentar aqui para ficar, tem que ser 100% mesmo para ele ficar em 2 linhas. Por fim, dúvidas frequentes aqui, 40 no superior, 20 na direita, 40 no superior, 20 na esquerda. Só vou alterar isso aqui para 100% e vou diminuir um pouco aqui esse espaçamento. Tá 40, vou colocar 20. E tá finalizado aqui também na versão de celular. Então, para vocês verem que não é difícil, só teria que criar uma nova imagem aqui para essa sessão. Mas uma vez que você criou muito bem aqui na versão do computador, a versão de celular também é super fácil de se adaptar. Fechou? Então, novamente, esse aqui é o resultado final da nossa página, toda estruturada, pensando com o ChatGPT e depois aplicada aqui, implementada utilizando o WordPress e o Elementor. E aí, curtiram esse vídeo? Eu tenho certeza que se você seguir todo o passo a passo que eu mostrei aqui nesse vídeo, no final ali você vai ter uma página de vendas ali com poucas seções, muito simples e 100% pensada por uma inteligência artificial. E se você ficou com alguma dúvida, volta aqui no vídeo, volta um pouquinho ali a parte que você ficou com mais dúvida, assiste com mais calma, assiste uma segunda vez ou uma terceira vez, que eu tenho certeza que você consegue implementar essa página dentro do Elementor. E assim como eu falei no início do vídeo, novamente eu venho aqui pedir para que vocês comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, comenta aqui se vocês gostaram da minha didática, se vocês gostaram de como eu apresentei aqui a aula para vocês. Comentem se vocês conseguiram desenvolver esse site, se fez algum sentido isso que eu mostrei aqui para vocês. E também comentem sugestões de novos vídeos que a gente pode estar trazendo aqui utilizando a inteligência artificial. E bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou do conteúdo, também deixa o teu like aqui. O like ajuda bastante a gente a entender se você está curtindo ou não os nossos vídeos. E se você gostou de verdade desse vídeo, quer continuar aprendendo sobre criação de sites, sobre inteligência artificial aplicada no mundo de criação de sites, eu convido você também a se inscrever aqui no canal, a ativar as notificações para que você seja notificado sempre que sair aqui um vídeo da Escola de Sites. Fechou? Então eu te espero no próximo vídeo e aqui a gente finaliza. Tchau!